Graça e paz, livres em Cristo, boa noite, que Deus abençoe poderosamente a sua noite. É maravilhoso estar aqui mais uma vez com vocês, para juntos nós orarmos ao Senhor e recebermos a palavra dEle dentro desse nosso propósito, os 42 dias de jejum e oração. Se você não está fazendo parte desse nossa busca por mais intimidade com Deus, eu convido você a entrar nessa caminhada junto conosco. Tem um link aqui na descrição desse vídeo com o PDF desse material aqui, o material dos 42 dias de jejum e oração. Aqui você vai ter todas as orientações e os textos bíblicos que nós estamos participando desse devocional. Amém? Eu quero convidar você a orar junto comigo, pedindo a luz do Espírito Santo para que nós possamos compreender o texto dessa noite. Pai Santo, nós oramos a Ti, te dando graças desde já pela palavra que leremos aqui e pela Tua revelação, porque cremos que o Teu Espírito será derramado sobre nós e é isso que pedimos, que Ele traga luz ao nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e assim sermos transformados por ela. Em nome de Jesus assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. O texto que nós vamos ler nessa noite é o texto de Marcos, capítulo 16, versos 6 e 7. A palavra do Senhor Deus diz assim: Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Graças a Deus. Queridos, esse texto tem uma riqueza tão poderosa. Eu estava aqui, antes de nós começarmos a gravar, falando com o Daniel e com o Carlos sobre essa verdade. São 2 versos, mas eles são tão poderosos que nós poderíamos pregar horas e várias pregações dentro desses 2 versos. Primeira coisa que nós podemos observar aqui é: não tenha medo. Foi a fala clara do anjo para as Marias. As mulheres chegaram no sepulcro e, ao chegar, viram que a pedra havia sido removida e viram um varão ali, de branco. Quando elas olham, elas veem que a pedra tinha sido removida e entra nelas um pavor, um medo, uma preocupação. Roubaram o corpo do mestre. Sequestraram o corpo do mestre. Isso era uma probabilidade muito grande, tendo em vista que os romanos e os judeus não queriam de maneira nenhuma que Jesus fosse tido como um mártir na história. Eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não acreditavam que ele iria ressuscitar, mas também não queriam que o corpo dele fosse canonizado ou coisa do tipo. Então as Marias ficaram com medo. Roubaram o corpo do mestre. Mas o anjo diz para elas: não tenha medo. Por que não ter medo? O anjo deixa claro no segmento do texto: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Você e eu podemos abandonar o medo dos problemas, o medo das doenças, o medo desse mal que está assolando o mundo, baseado nessa verdade que o anjo declarou para aquelas mulheres. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Todo nível de medo que nós temos dentro de nós, ou que podemos carregar por algum motivo, deve ser colocado diante dessa verdade. O meu Redentor vive e ele se levantou em meu favor daquele sepulcro. Quando Jó declarou isso: o meu Redentor vive e, por certo, se levantará em meu favor, Jesus ainda não tinha cumprido a obra dele aqui na terra. Mas nós podemos fazer uma declaração superior a essa da antiga aliança. Podemos declarar: o meu Redentor vive e ele se levantou daquele sepulcro em meu favor. Aleluia! E aí o texto prossegue dizendo: vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. E aqui 2 verdades poderosíssimas precisam ser observadas. A primeira delas, quando ele mostra que o lugar estava vazio, e ele diz: vão aos discípulos dele e a Pedro. Você sabe muito bem o que Pedro havia feito durante o processo de martirização, durante o processo de sofrimento de Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus havia avisado ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Porque Pedro acreditava que estava pronto para ir até a morte com Jesus. Ele declarou isso.
E Jesus falou para ele: Pedro, você acha que está pronto, mas você ainda não está. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro de fato o negou. E na última vez, na terceira e última vez, Jesus olha para ele com um olhar penetrante e profundo. E Pedro reconhece o pecado e a falha. Sabe, queridos, é lindo observar que quando nós falhamos com o Senhor, e Ele tem amor por nós, Ele não retira os olhos dele de nós e nos dá as costas. Ele olha profundamente dentro dos nossos olhos. E ao olhar para nós, Ele revela quem nós somos e o quanto nós estamos falhando em quem deveríamos ser. Foi isso que Jesus fez com Pedro. E quando Pedro enxergou essa verdade, ele saiu arrependido e chorando. Ele achou que não tinha mais jeito para ele. Agora Jesus me rejeitou, eu neguei, eu fui um traidor, agora acabou para mim, Jesus não vai mais me aceitar. Acabou, ele morreu e eu o neguei. Eu vou voltar a pescar. Pedro fala isso. Estou indo. Para onde você vai, Pedro? Vou voltar a pescar. Estou indo pescar. E os discípulos que estavam com ele vão junto com ele. Pedro achou que já tinha acabado tudo. Mas aí o anjo diz para aquelas mulheres: vão até os discípulos de Jesus, até os discípulos dele. E a Pedro, deixou claro, citou o nome, falou: fala com todos eles, mas procura Pedro. E fala para Pedro: ele está indo para se encontrar com você, Pedro. Você que falhou, você que negou, você que o rejeitou, você que pecou contra ele. Você se arrependeu, você chorou, você clamou pela misericórdia. Ele não tirou os olhos de você. Quando ele olhou para você, ele te mostrou quem você é. Mas ele diz para você: eu não te abandonei, eu não te rejeitei. Eu estou vindo ao seu encontro. Aleluia. E é maravilhoso observar mais uma verdade poderosa aqui, quando diz: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Toda promessa que Jesus faz, Ele cumpre. Toda palavra de Deus liberada sobre você, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Ele disse, ainda que as circunstâncias apontem para o contrário, ainda que você o tenha rejeitado, ainda que você o tenha negado, traído, ainda que você tenha pecado miseravelmente contra Ele, ainda que você pense: Deus não vai me querer mais, Ele me rejeitou. Se Ele tem um propósito na sua vida, e se você está diante dessa mensagem, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele diz para você: eu vou fazer o que eu disse que ia fazer na sua vida. Por isso você está diante dessa mensagem. Então, em nome de Jesus, se levante. Não pense em abandonar tudo, em desistir de tudo, mas confie no Senhor, porque Ele vai cumprir toda a palavra dEle liberada sobre você. Eu quero, baseado nessa palavra e com a fé resoluta na graça, na misericórdia, no amor de Deus e no propósito dEle sobre a minha e a sua vida, orar com você nessa noite, pedindo ao Senhor que Ele renove a sua força, a sua aliança com Ele, como Ele renovou a aliança de Pedro. Sabe o que Ele fez com Pedro? Nunca se esqueça disso. Quando Ele se encontrou com eles lá onde Ele havia prometido, no mar da Galileia. Eles estavam dentro de um barco, haviam tentado pescar a noite inteira e não pegaram nada. E aí Jesus chega na beira do mar da Galileia e diz: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles dizem: não, não temos nada. Pedro não o reconheceu, mas João, o amigo íntimo de Jesus, diz: Pedro é o mestre. Pedro então pulou na água, nadou até o encontro de Jesus. E quando chegou lá, havia um braseiro. E sabe o que é lindo observar? Só 2 vezes na Bíblia essa expressão braseiro é encontrado no Novo Testamento. Em nenhum outro lugar no Novo Testamento você vai encontrar, senão nesses 2 únicos lugares. Onde? Onde Pedro traiu Jesus. A Bíblia diz que diante de um braseiro, acenderam um braseiro para que eles se aquecessem. E Pedro se aproximou do braseiro. E depois, no segundo lugar, é quando Jesus aparece para ele. E Pedro nada, e quando ele chega na beira da praia, um braseiro. Jesus, Deus, Ele é detalhista, e Ele, nos detalhes, mostra para nós aquilo que Ele faz, de modo glorioso. Quando Ele faz questão de colocar apenas 2 vezes no Novo Testamento a palavra braseiro, é porque Ele estava deixando claro uma coisa. Ele estava deixando extremamente claro: você falhou, você errou,
Você tem consciência do erro. Eu sei onde você errou. Mas agora eu vou restaurar você. As chamas do medo te afastaram de mim, mas agora as chamas do meu amor vão incendiar novamente o seu coração. E você vai viver o meu grande propósito para a sua vida. Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Pedro diz: te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? E Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: te amo, Senhor. Tu sabes que te amo. Tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. Todas as 3 vezes que Jesus perguntou para Pedro se ele o amava, Jesus disse: então, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos seus irmãos. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, você falhou, você achou que eu te rejeitei, que eu te neguei, mas você se arrependeu. E o meu amor que incendeia os corações vai incendiar o seu, para que você cumpra o grande propósito que eu tenho na sua vida. Não acabou, Pedro. Deus diz para você: não acabou, Pedro. Não acabou, meu irmão, não acabou, minha irmã. Se há genuíno arrependimento, Jesus faz como fez com Pedro. Ao invés de rejeitá-lo, Jesus o promoveu, porque Jesus o tratou. Judas o negou, Judas o traiu e tomou a decisão errada, se afastar de Deus. Jogou fora a única luz que ele tinha no meio da escuridão e se perdeu completa e eternamente. Mas Pedro o traiu e o negou. Mas ele tomou para si o caminho do arrependimento. Volte-se para o Senhor nessa noite. Volte-se para o Senhor a partir dessa palavra. E o Senhor, mesmo apesar das falhas e dificuldades, pelas chamas do amor dele, incendiará o seu coração novamente e vai te levar a um nível ainda mais profundo do que você imaginava, porque ele mostrou para você: sem mim, nada você pode fazer. Você achou que estava pronta, você achou que estava pronto, mas eu te mostrei os meus olhos, e nos meus olhos você viu que ainda não estava, mas agora eu vou trabalhar em você, e você vai cumprir o meu propósito. Vamos orar nesse momento? Pai Santo, renova a aliança dos seus filhos e filhas, traz sobre nós a transformação necessária, que possamos cumprir o teu propósito. Pela via do arrependimento genuíno e verdadeiro, nos colocamos diante do Senhor e clamamos: restaura a nossa aliança contigo. Onde falhamos, onde o negamos, onde entristecemos o teu coração, Senhor, apaga as chamas da traição, as chamas da vergonha, as chamas da negação, as chamas, Deus amado, dos erros que cometemos. E acende, Pai, as chamas do amor do Senhor no nosso coração, que o braseiro do seu amor seja aceso em nós e que nós possamos, Pai, cumprir o teu grande propósito. Assim nós oramos, pedindo: toma essa noite nas tuas mãos. Depois dessa tua palavra, Senhor, que haja descanso e paz nas mentes e corações, aqueles que não conseguiam se perdoar, aqueles que não conseguiam continuar, que não estavam conseguindo seguir em frente porque achavam que o Senhor os tinha rejeitado, que eles recebam o renovo do teu amor, em nome de Jesus, e que encontrem paz em ti, para começar no Senhor o grande propósito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, queridos. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe.